Nessa semana, na novela Um Refúgio para o Amor, Rodrigo aceita que está apaixonado por Luciana. Clara pressiona Rodrigo para marcarem a data do casamento. E não acaba por aí. Clara humilha duramente Luciana. Saiba como isso e muito mais vai acontecer a partir de agora, no resumo semanal de 10 a 14 de julho de Um Refúgio para o Amor. Mas por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Segunda-feira, 10 de julho. Clara chama Luciana de empregadinha e diz que ela não a engana com aquela cara de mosca morta. Clara ameaça Luciana e diz que se ela voltar a se aproximar de seu noivo novamente, vai se encarregar para que expulsem ela daquela casa como a empregada que ela é. Oscar diz a Maximino que a nova funcionária da casa dele é muito linda. Maximino diz que ela é bem amável e que recorda de Aurora, uma mulher muito bela que ele conhecia. Maximino conta a Oscar que a Aurora era a esposa de seu antigo sócio. Cláudio vai à casa de Violeta para descobrir o endereço de Luciana, para a defender das denúncias de Lastra. Luciana diz a Matilde que Lastra quer a mandar para a cadeia e que está muito preocupada. Ela ainda conta à senhora que Clara a insultou. Clara pede a Roselena que demita Luciana. Roselena diz a Clara que lhe parece um absurdo ela lhe pedir aquilo, pois ela não tem nada a ver com as pessoas que trabalham em sua casa. Clara alega que Luciana lhe aparenta ser uma descarada, pois ela estava conversando com Rodrigo como se fossem iguais. Roselena diz que vai chamar a atenção de Luciana e que até agora está sendo muito prestativa e que por isso não vai a mandar embora. Constanza recebe flores de Oscar. Mais tarde, Clara diz a Julieta que falou com Roselena, mas não adiantou de nada, pois não vai demitir aquela criada. Julieta fica indignada, mas pede que a filha não fique brigada com Rodrigo. Rodrigo liga para Clara e a convida para almoçar. Clara é fria com ele e recusa o convite. Brígida humilha Luciana e diz que ela é uma inútil que não serve para nada. Constanza flagra a cena e exige que Brígida não incomode Luciana. Oscar liga para Constanza e os dois combinam de se verem na casa de Roselena. Cláudio liga para a mansão Torreslândia para falar com Luciana. Roselena atende a chamada e, furiosa, diz que o telefone de sua casa não é para os empregados receber ligação. Luciana fica envergonhada quando Roselena chama a atenção dela na frente de todos. Logo após humilhar Luciana, Roselena, fariseia, reza agradecendo pela comida. Cláudio comenta com sua secretária que há algo que o conecta com Luciana. Julieta diz a Clara que ela deve falar imediatamente com Rodrigo sobre a partilha de bens quando eles forem se casar. Ofélia é filha de Estela e Mariana é sua neta. Ofélia diz a Estela que vai ir para os Estados Unidos e pede que ela fique com Mariana. Estela reluta, mas aceita. Patrício se anima com Luciana e a elogia perante Roselena. No dia seguinte, Aldo diz a Jerônimo que seu tio Maximino está o esperando para conversar. Maximino diz a Aldo que ele vai começar a trabalhar na empresa, porque ele não pode ficar sem fazer nada em casa. Oscar vai à casa dos Torreslândia para sair com Constanza. Quando Luciana está levando as roupas para lavar, acaba torcendo o tornozelo. Oscar vê a cena e a ajuda. Marcos e Gabriel, amigos de Rodrigo, estão encantados pela beleza de Luciana. Oscar acompanha Luciana até seu quarto e a coloca em sua cama para descansar um pouco. Oscar cuida de Luciana e é atencioso com ela. Rodrigo flagra a cena, pede desculpas e diz que não queria os interromper. Terça-feira, 11 de julho. Rodrigo ficou revoltado depois da cena que viu. Oscar pergunta a Rodrigo se ele ficou chateado por vê-lo com Luciana. Rodrigo diz que ele está errado, porque Luciana não o importa. Brígida ouve a discussão entre Rodrigo e Oscar por Luciana. A bruxa fofoca para Clara que Rodrigo e Oscar estavam discutindo na cozinha, mas não sabe o motivo. Clara chega ali na cozinha e Rodrigo inventa que ele e Oscar estavam falando de trabalho. Porém, depois Clara confirma que eles discutiram por causa de Luciana. Melissa vai ao quarto de Luciana e a ajuda. Luciana conta um pouco sobre sua família para Melissa. Melissa presenteia Luciana com um celular e diz que aquele aparelho ela poderá falar com sua família.
Luciana fica feliz e a agradece. Roselena desabafa com o Padre Honesto e diz sobre os problemas que está tendo em seu casamento e com sua filha Jana. Padre Honesto pede que Roselena não seja tão intransigente. Roselena diz ao padre que não é uma boa pessoa e que por isso não é feliz. Aldo falsifica seu boletim escolar. Gabriel e Marcos pedem para Patrício trabalhar com eles na empresa por via digital. Jana diz a Patrício que Luciana pode o ajudar no trabalho. Patrício, pensando em ficar mais tempo com Luciana, aceita o trabalho. Vicky é a amante de Maximino. Cláudio e Luciana se comunicam e ele pede que ela vá em seu escritório para conversarem sobre a situação com Lastra. Luciana tem medo que seja presa por culpa do Lastra. Roselena confessa ao Padre Honesto que não gosta de Luciana, pois ela lembra de uma mulher que ela fez muito mal no passado. Apavorada, Roselena diz que Luciana se parece com Aurora e que isso lhe atormenta. A fariseia diz ao padre que Deus a castigou devido a tantas maldades contra Aurora, fazendo Patrício ficar paralítico. Padre Honesto aconselha que Roselena peça perdão a Aurora. Roselena revela que Aurora faleceu há anos. Brígida faz comentários desagradáveis sobre Luciana perante Roselena e Constanza. Irritada, Constanza agradece Brígida e dá a entender que é para ela se calar. Oscar suspeita que Rodrigo esteja apaixonado por Luciana. Rodrigo também teme que Oscar goste de Luciana. Julieta diz a Clara que ela deve apressar o casamento o quanto antes, pois senão pode ficar sem marido. Maximino liga para Matilde e pede que ela peça a Roselena que arrume sua mala, pois vai viajar por 2 dias. Roselena garante ao Padre Honesto que vai mudar suas atitudes. Procópio diz a Aritia que o seu Aquiles pode dar tudo o que ele quiser, em troca de dizer onde está Luciana. Chega uma intimidação na casa de Roselena para Luciana. Melissa pega a intimação e impede que sua tia veja. Aritia pede que Aquiles devolva a casa de paz em troca de dizer onde está Luciana. Maximino e Vicky viajam juntos. Patrício agradece Luciana por seus cuidados com ele. Roselena liga para Maximino e reclama por ele ter viajado e nem terá avisado. Enquanto isso, Roselena é feita de corna, pois Maximino está aproveitando a viagem com Vicky. Melissa entrega a intimidação para Luciana e ela fica muito assustada. Luciana conta a Melissa o que passou com Lastra. Clara pressiona Rodrigo para marcar a data do casamento. Luciana liga para Cláudio e conta que chegou uma intimação para ela por parte de Lastra. Mais tarde, Luciana chora pela situação que está passando por culpa do velho Lastra. Rodrigo a encontra chorando. Luciana abraça Rodrigo e ele a consola. Ana se afasta de Rodrigo e pede desculpas por ter o abraçado. Rodrigo se preocupa com Luciana. Luciana não conta o que houve para Rodrigo. Ela se recorda das ameaças de Clara e se retira da presença dele. Matilde descobre que o advogado que vai defender Luciana é Cláudio Linhares. Patrício diz aos familiares que Luciana é muito boa e que sempre está pendente dele. Roselena não gosta que os filhos elogiem Luciana. No dia seguinte, Roselena vê Luciana sem uniforme de trabalho e a questiona. Luciana diz que quer agradecê-la pela oportunidade de trabalhar, mas que deixará a casa. Roselena aceita a demissão de Luciana e pede que ela recolha suas coisas e deixe sua casa. Ofélia vai embora e Estela sofre pela partida da filha. Mariana acorda e pergunta para a avó de sua mãe. Matilde e Brígida descobrem que Luciana irá embora da mansão. Mariana sofre ao saber que sua mãe foi embora do país e Estela tenta consolar. Luciana se despede de Matilde e deixa a mansão. Quarta-feira, 12 de julho. Paz diz a Madalena que ela e Galdino trabalharam na capital, na casa de ricos, e que essa gente não é fácil. Madalena diz que se lembra de quando ela e Galdino chegaram com Luciana ainda bebê no povoado. Paz confirma para Madalena que Luciana nasceu na capital. Paz ainda diz à amiga que trabalhou com uma senhora chamada Matilde e que agora sua filha também trabalha com uma mulher com o mesmo nome. Roselena anuncia para Patrício que Luciana renunciou e foi embora da mansão.
Patrício discute com a mãe e diz que se Luciana renunciou, certamente foi porque a Brígida fez a vida dela impossível. Jana ouve a discussão e também não gosta de saber que Luciana foi embora. Patrício enfrenta a mãe e diz que Luciana era sua companheira. Luciana volta à casa de Violeta e conta que renunciou ao seu trabalho. Violeta fica chocada ao descobrir que Luciana já recebeu a intimação por parte de Lastra. Jana liga para Rodrigo e ela conta que Luciana foi embora da casa deles. Ela diz que Patrício está furioso e discutiu com a mãe deles. Luciana conta a Violeta que teve problemas com Clara e sem contar a denúncia do Lastra. Rodrigo localiza Luciana e vai atrás dela. Ele quer saber por que ela deixou a mansão. Clara vai vir vestidos de noiva. Rodrigo pede que Luciana volte para a mansão. Ele diz que Patrício está muito triste e chateado pela partida dela. Violeta e Rodrigo se conhecem. Depois, Violeta pergunta a Luciana se ela gosta de Rodrigo. Luciana confessa que sim. Vic e Maximino fazem compras e se divertem. Nisso, os chifres da Fariseia só aumentam. Nicole diz a Constanza que sua funcionária Vic está viajando com seu namorado milionário. Roselena chega no salão de Nicole e pergunta de Vic, pois quer fazer as unhas. Nicole diz que Vic está com seu namorado, que é maduro e milionário. Constanza e Roselena ficam surpresas ao saberem que Vic está saindo com um homem casado. Roselena pensa que Maximino está viajando por questões de trabalho. Ele tá tendo trabalho mesmo, com uma jovenzinha e ele já sendo de certa idade mais avançada, né, gente? Brígida conta a Clara que Luciana se demitiu e foi embora da mansão. Clara fica satisfeita. Luciana vai até o escritório de Cláudio e conversam sobre a situação com Lastra. Maximino e Vic retornam de viagem. Anoitece. Rodrigo visita Patrício e conta que tentou convencer Luciana para voltar para casa e que fez isso por ele. Patrício questiona se realmente ele fez aquilo por ele ou por ele mesmo. No dia seguinte, Matilde vai à casa de Estela para falar com Luciana. Matilde diz a Luciana que está ali para a convencer de voltar para casa, pois Patrício está voltando a ficar depressivo. Mais tarde, Luciana volta para a mansão. Rodrigo a abraça e pede que ela nunca mais saia de sua casa. Patrício observa os dois se abraçando. Rodrigo agradece Luciana por ter voltado. Patrício fica feliz pelo regresso de Luciana e ela o anima. Rodrigo fica com ciúmes ao ver Luciana ser tão atenciosa com seu irmão. Matilde anuncia a volta de Luciana para Roselena. Rodrigo ajuda Patrício no banho. Roselena agradece Luciana por ter voltado para sua casa, mas diz que o serviço dela é com Patrício e pede que não se aproxime de Rodrigo e nem de Jana. Brígida não gosta de ver Luciana de volta na mansão. Cláudio visita o túmulo de Aurora e leva flores. Clara diz a Roselena que Rodrigo está muito frio e distante com ela. Brígida manda Luciana levar a bebida até o terraço, porque é para a senhorita Clara. Clara ficou furiosa por Luciana ter voltado. Maximino liga para Vic e diz que está morrendo de saudades dela. Anoitece. Lastra comemora, pensando que Luciana vai se dar mal, devido ao processo que ele lhe demandou. Rodrigo diz a Luciana que quer agradecer mais uma vez por ter voltado. Ele diz que ela é o motivo da alegria de Patrício e que isso não tem preço. A cada dia que passa, Rodrigo e Luciana estão perdidamente apaixonados um pelo outro. No dia seguinte, Luciana participa da intimação da justiça. Cláudio comenta com ela que viu a data do nascimento dela e que para ele aquele dia foi um dia muito especial. Luciana fica surpresa ao descobrir que a filha de Cláudio nasceu no mesmo dia que ela. Lastra e Luciana se reencontram. Durante a intimação, a advogada pergunta a Luciana o que ela tem para dizer sobre a agressão contra a Lastra. Luciana explica tudo para a advogada sobre a situação com Lastra. Roselena e Constanza querem fazer as unhas e decidem ligar para Vic para que ela vá na mansão atendê-las. Vic fica surpresa quando Nicole, sua chefe, lhe diz que ela vai ir fazer as unhas de Roselena e Constanza em sua casa. Maximino diz a Aldo que sabe que ele falsificou seu boletim escolar e o repreende por sua atitude. Ele diz ao sobrinho que no dia seguinte, às 7 em ponto, ele vai começar a trabalhar na empresa.
Jana acaba descobrindo que Luciana foi intimada pela justiça por agressão. Lastra difama Luciana e a insulta. A advogada pede a Bernardo que controle seu cliente, pois ainda está ouvindo a senhorita Luciana Jacinto. Quinta-feira, 13 de julho. Vic chega na mansão Torreslândia. Rodrigo pergunta a Oscar se ele teria uma relação com uma mulher que não é de seu mesmo nível social. Fernanda e Valentina incentivam que Clara marque logo a data do casamento com Rodrigo. Oscar diz a Rodrigo que teria sim uma relação com uma mulher que não fosse de seu nível social, desde que ela o amasse. Oscar ressalta a Rodrigo que em certa altura da vida não devem se importar com os julgamentos alheios, e sim dar importância à verdadeira felicidade. Rodrigo confessa a Oscar que fez aquela pergunta por Luciana. Luciana conta à advogada que Lastra a assediou e que, graças a Deus, um senhor a salvou das garras do urubu nojento. Lastra faz muitos comentários desagradáveis e desacata a advogada. Furiosa, ela pede aos seguranças que tirem aquele homem imediatamente de sua sala, pois é um abusado. Rodrigo diz a Oscar que pensa a todo momento em Luciana e que é algo mais forte que ele. Ele diz que quando está perto dela, sente vontade de abraçar. Rodrigo assume para Oscar que está apaixonado por Luciana Jacinto. Oscar pergunta a Rodrigo se realmente ele ama Luciana, pois está prestes a se casar. Rodrigo diz que esse sentimento que sente por Luciana está crescendo cada dia que passa. Oscar pede a Rodrigo que pense muito bem no que vai fazer, porque ele não pode magoar nem Clara nem Luciana. Em especial, Oscar pede que Rodrigo não magoe Luciana, pois ela é uma menina muito doce e generosa. Clara chega no escritório de Rodrigo e dá um ultimato no noivo, dizendo que daquele dia marcarão a data do casamento. Lastra é preso por desacato à autoridade. Marcos, Gabriel e Patrício trabalham juntos em prol da empresa Torreslândia. Vic faz as unhas de Roselena e ela percebe tensa. Vic justifica que está cheia de trabalho. Luciana agradece Cláudio por tudo que está fazendo por ela e o abraça. Cláudio diz que qualquer novidade irá avisar. Maximino chega em casa e fica em choque ao ver Vic. Roselena, corna, apresenta Maximino para Vic e os dois fingem que não se conhecem. Vic se apressa para ir embora da mansão. Aquiles vai atrás de Paz para conversar com ela. Gabriel e Marcos ficam babando por Luciana. Patrício os adverte que Luciana é intocável e que devem se controlar. Aquiles diz a Paz que vai devolver a casa dela, por respeito à memória de Galdino e por Luciana. Paz fica intrigada pela suposta bondade de Aquiles e o questiona por que está fazendo aquilo. Aritia, que está ali, fica nervoso, pois terá que cumprir a promessa com Aquiles. Luciana conta a Melissa e Jana que Lastra foi preso por desacato. Triste, Aritia diz a Lourenço que fez um trato muito mal com o seu Aquiles. Lourenço quer saber do que se trata, mas Aritia está muito nervoso para contar. Rodrigo anuncia para a família que ele e Clara já marcaram a data do casamento. Clara e Rodrigo chegam ao quarto de Patrício. Luciana diz que vai se retirar. Clara pede que ela fique, pois não atrapalha eles. Clara anuncia para Patrício que ela e Rodrigo marcaram a data do casamento e que será daqui a um mês. Rodrigo observa Luciana. Luciana os parabeniza. Clara faz questão de provocar Luciana, fazendo ciúmes com Rodrigo. Vic manda uma mensagem para Maximino, se desculpando por ter ido à casa dele, mas que lhe mandaram para trabalhar. Rodrigo tenta falar com Luciana para confessar o que sente, mas não acaba conseguindo. Maximino diz a Roselena que não gosta de ver gente estranha em sua casa. Roselena diz que Constanza queria fazer as unhas e que por isso chamaram a manicure. Ela fica surpresa pelo marido estar furioso pela simples presença da manicure. Jerônimo é o pai de Vic. No dia seguinte, Aldo se surpreende ao descobrir que vai trabalhar com o senhor Jerônimo na empresa Torreslândia. Padre Honesto diz a Roselena que ela deveria estar grata por Luciana cuidar de Patrício e que certamente Deus a enviou para a sua casa. Roselena diz que também pensa assim, mas que ela é muito parecida com Aurora. Patrício tem grandes avanços e anima Luciana e Rodrigo. Clara e Roselena se reúnem para organizar o casamento.
Clara alerta a sogra, dizendo que em uma dessas, Patrício pode se apaixonar por Luciana. Roselena fica preocupada e Clara envenena a alma da fariseia. Toda a família se anima pelo progresso de Patrício. Luciana pede autorização para Roselena para sair, pois tem que resolver um assunto pendente. Rodrigo decide segui-la. Luciana chega ao escritório de Cláudia e cumprimenta a Norma. Bernardo diz a Lastra que existem testemunhas e que caso prove que ele assediou Luciana, ele terá que responder por aquele crime. Lastra está furioso e o advogado anuncia que a boate O Inferno será temporariamente fechada. Anoitece. Luciana volta para a mansão. Brígida vê Luciana com um casaco de marca e a acusa de roubo. Luciana perde a paciência e grita para que Brígida a deixe em paz. Brígida acusa Luciana de trabalhar como prostituta nas horas vagas. Luciana alerta Brígida que se ela continuar a provocando, vai a encontrar. Brígida ameaça Luciana e diz que aquilo não vai ficar assim. Rodrigo surpreende as duas batendo boca e questiona o que houve. Sexta-feira, 14 de julho. Brígida diz a Rodrigo que Luciana é uma descarada e que a ameaçou e que ainda por cima estava com um casaco muito fino, que certamente ela roubou. Luciana se defende e diz que não roubou nada. Rodrigo ordena que Brígida pare com suas acusações e que vá fazer seu trabalho ao invés de julgar os demais. Brígida fica sem graça e se retira. Luciana pede desculpas a Rodrigo pelaquela situação. Rodrigo pede que ela se acalme, pois não permitiria que Brígida a humilhasse. Rodrigo coloca seu casaco em Luciana e ressalta sua importância na casa. Rodrigo diz a Luciana que prometeu para ela não lhe faltar com respeito, mas que isso vai ser muito trabalhoso, pois ela é muito bonita. Rodrigo quase confessa seu amor, mas se detém. Já em seu quarto, Luciana sorri por Rodrigo se importar com ela. Ela cheira e abraça o casaco do amado. Rodrigo não resiste e entra no quarto da amada, porém ela já está dormindo. Maximino diz a Rodrigo que ele precisa ter cuidado, pois realmente aquela menina que tira os sonhos dele é uma tentação, se referindo a Luciana. Rodrigo fica tenso pelo pai já ter percebido seu interesse por Luciana. No dia seguinte, Lourenço liga para Luciana e a parabeniza por seu aniversário. Matilde também dá os parabéns para Luciana. Brígida ouve atrás da porta e não gosta da paparicação com Luciana. O advogado Bernardo Barreiras comunica a Lastra que a boate O Inferno corre grande risco de fechar devido a problemas judiciais. Patrício descobre o aniversário de Luciana e a parabeniza. Luciana recebe a carta de Aritia. Clara e Rodrigo vão juntos com Heitor para organizarem como será a sua casa. Rodrigo está muito desanimado e pensativo. Cláudio garante a Barreiras que Luciana é uma jovem decente e que Lastra é um desgraçado. Cláudio comenta com um amigo que se sua filha estivesse viva, teria a mesma idade de Luciana e que se coloca no lugar dela. Matilde comunica a Luciana que o advogado Cláudio Linhares ligou e deixou recado para falar com ela. Roselena vai ao cemitério e visita o túmulo de Aurora, deixando rosas. Chorando, a fariseia implora perdão diante do túmulo de Aurora. Oscar diz a Maximino que chamou o antigo sócio dele, Cláudio Linhares, para a festa de aniversário da empresa. Roselena diz ao túmulo de Aurora que havia prometido cuidar da filha dela, mas que não suportou a ideia de ter alguém tão parecido com ela. Roselena diz que Aurora roubou o amor de Maximino e que por isso não cuidou da filha dela. A fariseia chora e diz que está muito arrependida pelo que fez e que essa culpa lhe atormenta todos os dias. Cláudio chega ali no cemitério e ele e Roselena se reencontram. Cláudio diz a Roselena que Aurora não deve a perdoar por nada. Maximino garante a si mesmo que Cláudio Linhares não voltará em sua vida. Cláudio diz a Roselena que nunca teve a oportunidade de a agradecer pelo que fez por sua esposa e sua filha. Roselena fica paralisada. Norma liga para Luciana e informa que Lastra retirou a denúncia contra ela. Luciana fica alegre e decide suspender o processo contra Lastra. Luna, amiga de Jana, é interessada por Boris. Rodrigo descobre que é aniversário de Luciana. Patrício pede que o irmão compre um presente para Luciana em seu nome.
Brígida liga para Clara e conta que Rodrigo brigou com ela por culpa da empregada doméstica. Clara fica furiosa ao perceber que Rodrigo defendeu Luciana. Violeta parabeniza Luciana. Rodrigo compra um livro para Luciana por parte de Patrício. Ele compra também um colar para a amada. Paz e Madalena ligam para Luciana e a parabenizam. Paz comenta com a filha que Aquiles quer devolver a casa deles. Luciana diz que com certeza Aquiles tem segunda intenção e pede que ela não faça nada até ela dizer. Brígida fofoca com Roselena e diz que Luciana tomou o dia livre e pediu permissão a Patrício, que não nega nada para ela. Cláudio compra um bolo e festeja o aniversário de Luciana. Roselena reclama com Patrício pela liberdade que ele está dando a Luciana. Jana conta à mãe que Luciana está fazendo 19 anos. Roselena fica pasma. Rodrigo aborda Luciana no jardim, lhe dá os parabéns e entrega seu presente de aniversário. Clara chega na mansão e surpreende Rodrigo a presenteando. Luciana avista Clara, agradece Rodrigo pelo presente e fica sem graça. Luciana se retira. Clara pergunta a Rodrigo o que ele estava dando para a doméstica. Rodrigo reclama pelos ciúmes de Clara e explica que deu um presente para Luciana, em nome de Patrício, pois é aniversário dela. Clara confronta o noivo e pergunta se ele também deu algum presente para ela. Rodrigo assume que sim. Roselena se sente mal após saber que Luciana faz 19 anos. Clara fica irritada ao saber que Rodrigo deu um colar para Luciana. Vic liga para Maximino e ele discute por ela ter ido em sua casa. Vic esclarece que Nicole a mandou para fazer as unhas de Constanza e Rosa e que não pôde negar o atendimento. Luciana agradece Patrício pelo presente que lhe deu. Roselena revela a Maximino que se reencontrou com Cláudio Linhares. Enquanto isso, Cláudio garante a si mesmo que vai limpar seu nome e desmascarar Maximino Torreslândia. Roselena diz a Maximino que encontrou Cláudio em frente do túmulo de Aurora e que se recordou que tudo isso foi há 19 anos atrás. Maximino reclama com a esposa por ter ido ao cemitério visitar o túmulo de Aurora. Roselena diz que foi pedir perdão a Aurora, pois está atormentada com os segredos do passado. Revoltada, Roselena diz ao marido que ele é o maldito culpado dela ter traído Aurora, pois nada daquilo estaria acontecendo se ele não tivesse se apaixonado por ela. Maximino se recorda de como era sua amizade com Cláudio no passado. No dia seguinte, Luciana começa a usar o colar dado por Rodrigo. Brígida vê e faz várias críticas. Luciana provoca a bruxa velha. Roselena pergunta da família de Luciana. Luciana diz que seus familiares não moram na capital, e sim no norte do estado. Brígida invade o quarto de Luciana e encontra o livro que Rodrigo deu para ela em nome de Patrício. A bruxa ordinária também encontra o celular de Luciana. Clara chega na mansão. Brígida diz a Luciana que o celular dela está tocando e que é melhor ela ir atender. Luciana chega em seu quarto e encontra as páginas do livro todas rasgadas. Clara está ali e foi ela quem fez isso. Clara diz a Luciana que a advertiu para deixar seu noivo em paz. Luciana grita com ela e diz que ela não tem nenhum direito. A galinha diz que quem não tem direito é Luciana, pois não passa de uma caipira do mato, desavergonhada. Luciana responde que é uma pena Clara ser tão fina e não ter educação. Clara diz a Luciana que aquilo é só uma sombra do que é capaz de fazer para defender o que é seu. Clara arranca o colar do pescoço de Luciana, joga na privada e dá descarga. Luciana fica desesperada enquanto Clara a humilha. A galinha se retira e Luciana fica muito triste. Brígida aparece e diz para Luciana que aquilo é a resposta por ela ter a ameaçado.